Oi pessoal, meu nome é Beatriz. Gente, esse é o canal do meu vovô, o Pastor Almir. Ele traz vários vídeos curtos e objetivos. Agora fica com a palavra depois da vinheta. Paz do Senhor, meu querido. Boa noite. Estamos iniciando mais um podcast ao chamar. Para a glória de Deus, né? Tivemos melhorando um pouco melhor a imagem, um pouco melhor o som. E eu peço para você, meu amigo que está vendo essa live, você que está aí, peço para você estar compartilhando já, está encaminhando para os nossos amigos internautas, você que já recebeu essa notificação, nos ajude a cada vez mais pregar o Evangelho. Pastor Almir conosco aqui nessa noite novamente, pastora Fernanda. Fala aí um pouquinho, pastor Almir. Tudo bem, nós vamos dar continuidade ao estudo de uma vida com propósito e tem várias informações interessantes. Então, eu espero que vocês gostem. Amém, glória a Deus. Pastora Fernanda, a gente vai ter uma surpresa aqui para vocês. Amém? Você que está aí conosco, já vai compartilhando. Põe aí, se você quiser, hashtag surpresa, porque mais tardar no meio para o final, eu, pastor Almir e a pastora Fernanda, vamos dar um anúncio para você que está conosco ao vivo aqui nessa live. Não vale pessoas que estão aí vendo aí por fora ou vendo esse vídeo gravado. Só vale a pena você que está aí ao vivo conosco. Amém? Então, chama seu amigo, chama sua mãe, chama seu pai, o pessoal chama sua namorada, chama todo mundo, porque eu creio que as palavras que nós estamos falando aqui vai impactar a sua vida. Amém? Para a glória de Deus. Pastora Fernanda, você quer dar uma explanada que nós tínhamos falado já um pouquinho da semana passada? E o pastor Almir depois já começa. Amém? Para a glória de Deus. Ok, vamos falar aqui, né, nesses 3 dias para trás, né, acho que foi 2 dias, né, nós falamos sobre propósito, o primeiro propósito, baseado nesse livro do Rick Warren, Uma Vida com Propósito, né, ele vai dizer que temos 5 propósitos ali, né, e nós falamos que você foi criado para agradar a Deus, você foi criado, né, formado, né, para fazer parte da família de Deus, né, você foi criado para se tornar semelhante a Cristo, e agora que você está sendo semelhante a Cristo, né, você foi moldado para servir a Deus. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, esse 4º propósito. Você foi moldado para servir a Deus, amém? Então, acompanha aqui com a gente. Uma vida com propósito, Deus nos prepara, Deus trabalha no nosso interior, no nosso coração, na nossa vida, para que nós venhamos atingir esse objetivo do seu coração, que é que nós venhamos servir a Deus. E a primeira característica para servir a Deus, nós precisamos descobrir em Deus os nossos talentos, os nossos dons espirituais e qual o ministério que nós temos sobre o nosso coração e sobre a nossa vida. Você foi moldado para servir a Deus através dos vários tipos de talento. Talento significa ter habilidade para realizar uma tarefa. E vários estudos científicos revelam que uma pessoa possui, no mínimo, 700 habilidades para contribuir com o reino de Deus. Então, nós estamos vivendo momentos na nossa vida que alguns cristãos dizem que não consegue descobrir em Deus qual é o seu talento para poder contribuir com o reino de Deus. E a própria ciência diz que cada indivíduo, cada pessoa tem 700 habilidades. Então, nós não temos desculpa para não servirmos o reino de Deus. O que nós temos que fazer, o que nós temos que realizar é abrir o nosso coração e buscar em Deus quais são os talentos que nós podemos desenvolver para o reino de Deus. E o cérebro,
armazena, só para a gente ter uma ideia, 100 trilhões de informações. O nosso cérebro é capaz de armazenar em segundos trilhões de informações que nós podemos, pela nossa mente, tentar decidir em segundos o que nós vamos escolher para falar de acordo com o coração de Deus. Aquilo que nós queremos falar é aquilo que nós queremos transmitir para os corações e para as vidas. E o interessante é que cada um tem as suas limitações, as suas dificuldades, mas dentro das nossas limitações, dentro das nossas dificuldades, aquilo que nós formamos como comunicação, nós conseguimos atingir, pela misericórdia de Deus, os corações e as vidas. E Deus, com seu Espírito Santo, vai trabalhando dentro dos corações, vai trabalhando dentro das vidas e vai realizando a sua obra interior dentro de cada coração e dentro de cada vida. O olfato, ele percebe 10.000 odores diferentes. E o tato, ele detecta 1 micron de espessura, que significa, divide 1 milímetro por mil. E para vocês terem uma ideia, 1 grão de areia, ele é de 500 microns, e um fio de cabelo é de 75 microns. E o que eu quero dizer com isso é que a palavra de Deus diz que nós não temos condições de acrescentar um covo da nossa estatura e nem tornar o nosso cabelo branco ou preto. Mas Deus tem, Deus trabalha nos nossos corações, Deus trabalha no nosso interior, Deus trabalha nas nossas vidas, e eu quero dizer para você, nessa noite, você que está participando desse tema, dessa conversa, Deus está trabalhando no seu coração, Deus está trabalhando na sua vida. E Deus vai trabalhar no coração e na vida daqueles que virem esse vídeo. Aqueles que alcançarem os corações dessas pessoas e dessas vidas, Deus vai trabalhar no seu coração e Deus vai trabalhar no seu interior, de determinada forma que Ele pode fazer aquilo que você não pode fazer e nem realizar no seu coração e na sua vida. Mas você é um conjunto de habilidades incríveis e é responsabilidade dos líderes natos da igreja identificarem estas habilidades na vida do corpo de Cristo. Então, nós temos dentro do corpo de Cristo algumas pessoas que são líderes natos, que têm que ter essa habilidade de identificar na vida de outras pessoas qual é o talento que essas pessoas têm para contribuir com o reino de Deus. E a palavra de Deus diz em Tiago 3,5, que da mesma forma que a língua é o menor membro do corpo e pode incendiar um bosque, Deus pode usar uma língua, uma vida para edificação de vidas. É o que Deus quer fazer com o meu coração e com a sua vida. E a Bíblia mostra, eu já estou aqui quase finalizando, mas eu tenho que compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração. Amém, pastor, sem problema nenhum. A Bíblia mostra diferentes habilidades. E a palavra de Deus diz em Mateus 25, que algumas ovelhas têm a habilidade de dar água para aqueles que têm sede. Tem outras ovelhas que têm a habilidade de dar alimento para aqueles que se encontram com fomes. E outros têm a habilidade para visitar aqueles que estão encarcerados. Outros têm a habilidade para visitar quem está doente. E servindo a Deus e não aos homens, fazendo de coração, de forma voluntária e com alegria. E para finalizar, esse daqui eu não vou entrar em detalhes, porque precisa de tempo. Talvez aí, para um futuro próximo, nós podemos falar a respeito disso. Nós também podemos servir através dos dons espirituais, que se encontra em 1 Coríntios 12, de 8 a 10. Através da palavra da sabedoria, da palavra da ciência, da fé,
dos dons de curar, da operação de maravilhas, da profecia, do dom de discernir os espíritos, da variedade de línguas, da interpretação de línguas, dos dons de milagres, do socorro e dos governos. Nós podemos repartir com liberalidade para aqueles que necessitarem e presidir tudo aquilo que nós vamos falar, realizar, seja em estudo, seja em conversa, e colocar no altar de Deus com cuidado, porque certamente Deus vai estar operando dentro dos nossos corações, dentro da nossa vida. Deus vai abrir o nosso entendimento, o nosso intelecto para entender, aprender a ouvir a voz do Espírito Santo e exercitar com misericórdia e com compaixão para as vidas que precisam ser restauradas, que precisam conhecer Deus e a sua palavra. E nos ministérios, nós não vamos conversar a respeito disso, mas fala em Efésios 4:11, que a respeito dos 5 ministérios, que são apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores. E eu quero convidar você, nós já temos um vídeo a respeito disso, vai lá nesse vídeo e vê esse estudo a respeito dos 5 ministérios, que é muito importante. Por aqui eu vou dar uma paradinha e depois eu vou dar a finalizada. Eu agradeço pela sua atenção. Amém, glória a Deus. Pastor Almir, ele sempre gosta de dar essa explanada para nós, e é muito bom, porque a gente vai aprendendo, a gente vai vendo cada vez mais o desenrolar desse podcast nas nossas vidas, né, pastor Almir? Fala um pouquinho com a gente, conversa um pouquinho agora. Agora que o senhor já explanou tudo que o senhor tinha para explanar, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Como a palavra de Deus diz, nós somos, Deus trabalhou no nosso coração, mudou o nosso coração, a nossa vida para servirmos a Deus. Sim. E dentro de um corpo de Cristo, cada um tem uma determinada função que precisa aprender a desenvolver, ou seja, através dos talentos, dos dons espirituais ou do dom ministerial. E aquele dom ou aquele talento que a gente pensa que não tem valor, não tem significado e às vezes está escondido, é aquilo que o corpo de Cristo precisa para, como ferramenta de uma equipe, alcançar os corações e as vidas, para que as vidas sejam restauradas e o seu nome seja escrito no livro da vida. Isso que às vezes as pessoas se esquecem, pastor, porque quando nós temos um trabalho sobre propósito de vida, a pessoa acha que ela vai ser única, ela tem que fazer aquele trabalho sozinho, mas uma frase aí que o senhor falou, define tudo isso. Nós somos uma equipe, nós somos um corpo de Cristo. E eu fui chamado para um determinado tipo. O senhor foi determinado para uma outra forma. A pastora Fernanda para uma outra situação. Tanto que aqui nós temos diferentes profissões, diferentes idades, para poder estar pregando o evangelho. Eu costumo falar que no reino de Cristo, principalmente dentro da igreja, ela anda como uma engrenagem. Há uma maior, outra menor, só que todas elas convergem para o mesmo lado. Elas todas convergem para que tenham uma melhora do reino de Cristo e que seja alcançada as almas das outras pessoas, as pessoas que não conhecem Jesus Cristo como único Salvador. Antes da gente continuar aqui, para a pastora Fernanda começar a falar um pouquinho aí para a gente, eu quero só dar boa noite aqui para o pessoal que está aqui. Nós já estamos com 9 pessoas aqui, para a glória de Deus. O Rodolfo, que está lá em Mauá, Rodolfinho, que faz parte da técnica, boa noite. A Marcela, para a glória de Deus. O meu amor, né? Mireia Guedes, minha princesa. A tia da pastora Fernanda, está lá em Recife. Gente, nós estamos no estado de São Paulo e nós temos pessoas de Recife aqui na live. Isso para mim é muito gratificante, para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. A irmã Jerusa, a mãe da nossa pastora Fernanda. Jeruzinha, te amo, minha GG. Para a glória de Deus, estamos ao vivo. A minha sogra, irmã Ruth. Para a glória de Deus, pastor Rogério conosco aqui, a pastora Sônia está conosco aqui na nave da igreja, pessoal de São José,
Não, pode falar aí, pastora Fernanda. A minha tia Marisa, lá em São José, também está acompanhando. Para a glória de Deus, até ela pediu oração aqui. Pode falar aí, pastora Fernanda. A minha tia Nick está internada, ela pediu oração. Nós vamos estar orando, viu? E a minha mãe pediu oração aqui pelo meu primo, o Gleidson. Nós vamos orar no final dessa live. Nós vamos estar orando aí por todos esses pedidos, amém? Amém, para a glória de Deus. O seu cunhado, né, a irmã Jerusa aqui está falando que o Fábio também. Nossa, pessoal, olha que maravilha. Olha ao ponto que nós estamos pregando ao Evangelho. É lindo, maravilhoso, mas toda a honra, toda a glória seja dada a Jesus. Amém? Nós já estamos aqui. E eu peço, meu querido, você que entrou agora, se você for pegar um pouquinho para cima aí, você vai ver que o chat vai ter escrito assim, ó, #surpresa. Por quê? Porque no final desta live, nós vamos fazer alguma surpresa para você. Tanto a minha vida, quanto o pastor Almir, quanto a pastora Fernanda. Na verdade, é o pastor Almir que vai falar, vai dizer. E eu peço para você, coloque aí, #surpresa. Porque do meio para o final, você vai entender aquilo que está no coração de Deus para a sua vida. E vai usar a nossa vida para poder te abençoar. Amém? Glória a Deus. Então, o pastor Almir deu uma explanada aí no quarto propósito, né, sobre servir a Deus. Ele falou ali a respeito dos dons, dos ministérios, né, dons espirituais, dons ministeriais que Deus nos concedeu para que pudéssemos servir. E esse é o intuito de Deus, que venhamos servir a Ele. Ele nos deu, a cada um Ele deu um dom. Mas a gente tem que entender o problema de hoje, né, que nós vivemos num mundo que às vezes a gente deseja ser igual aos outros, né? A gente quer fazer o que todo mundo está fazendo, né? Muita gente deseja fazer aquilo que está em evidência, aquilo que é sucesso. Se a evidência de hoje é fazer administração, eu vou fazer administração. Se a evidência de hoje é fazer elétrica, psicologia, engenharia, eu vou fazer aquilo. E ninguém quer fazer o que Deus chamou. Para cada um, Deus tem uma habilidade, Deus tem um dom, né? Então, a gente precisa entender qual é o nosso dom. E, às vezes, a gente fica desperdiçando querer ser igual ao outro, ou fazer o que o outro está fazendo porque ele despontou. E, às vezes, a gente está deixando de contribuir porque a gente não está utilizando aquilo que Deus conferiu a nós, aquilo que Deus nos chamou para fazer, porque a gente quer fazer o que o outro faz, igual o que o outro está fazendo. Então, servir a Deus é eu entender qual foi o dom que Deus me deu, qual é o talento, as habilidades que Deus me deu. O que eu posso fazer que pode agregar na vida de outra pessoa? O que eu posso fazer para contribuir para o reino de Deus? Talvez eu acho que o meu dom não é muito... como que eu posso dizer, não pode ajudar em nada, né? Não pode contribuir com nada. Mas talvez é aquilo que está faltando dentro de uma igreja, ali na sua família ou no seu trabalho, e você fica se escondendo, e você quer fazer porque o outro está fazendo, você quer fazer igual. Mas não, faça aquilo que Deus colocou no seu coração. Não queira ser igual a ninguém. Como o pastor Almir trouxe aqui todos uns relatos, né, de DNA, de biologia, até os nossos batimentos, né, pastor Almir, são diferentes. O batimento do meu coração não é igual ao do pastor Almir, não é igual ao do Jonas. Até isso Deus nos fez único. Você é uma pessoa única, você não vai ser igual, embora tem pessoas que falam, e os gêmeos? Né? Tem gente que faz essa pergunta, e os gêmeos? Né? Embora eles sejam idênticos na fisionomia, às vezes, né? Mas eles não são iguais na sua personalidade, no seu jeito de ser, na sua maneira de viver, eles não são iguais. Então, Deus nos fez únicos e nós precisamos entender o que Deus tem para as nossas vidas para que a gente possa servir. O problema, ou existe outro problema aí também, que a gente quer ser servido, mas a gente não quer servir. E aí as pessoas buscam querer ser servido, querer chamar atenção. Mas Deus não nos chamou para ser servido. Ele nos chamou para servir. Servir com tudo que nós temos. Tudo que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, né? Quer comais, quer bebais.
ou fazer qualquer outras coisas, façam tudo para a glória de Deus. Então, tudo que eu fizer, né, seja um estudo que eu faço, seja alguma habilidade que eu desenvolvo, que eu faça para a glória de Deus, que isso venha servir para glorificar a Deus, né, através de servindo outras pessoas. Então, tudo que Deus me deu não é para mim, não é para minha glória. Tudo que Deus tem te dado, seja dinheiro, seja condições de fazer uma faculdade, seja um bom emprego, seja o que for, tudo que Deus te deu não é para você, não é para a sua glória. Primeiramente é para a glória de Deus e depois é para que outras pessoas sejam abençoadas através da sua vida e do que Deus tem colocado nas suas mãos. Sabe, pastora, eu quero falar aquilo que eu já falei no primeiro vídeo. Eu acho que toda pessoa ela deveria fazer duas perguntas para ela, né? O que ela mudaria no mundo se ela pudesse? Se ela pudesse mudar qualquer coisa, se ela pudesse acabar com a fome, se ela pudesse dar energia elétrica para todo mundo, se ela pudesse inventar alguma coisa assim, independente do grau de instituição que ela tem ou o grau de conhecimento que ela tem, independente do grau de influência também. Eu queria construir alguma coisa para que os órfãos de todo o Brasil fossem abrigados, entendeu? Alguma coisa assim. E isso é uma das questões. E o segundo, que seria o quê? O que eu faço que me traz alegria? O que eu faço que me traz, que eu gasto tempo com aquilo que todo mundo, o pastor falou que cada um falou um pouquinho de DNA, você também, citando, mas todo mundo tem aquela tarefa, aí, aquele a fazer, que a pessoa começa a fazer, ela perde o tempo. Ontem eu fui comprar café da manhã lá para casa, era volta umas 7h30, por aí, 8 horas. E a hora que eu passei no caixa, no mercado lá perto de casa, a menina estava lendo um livro. E eu falei, nossa, que livro que você está lendo, né? E ela falou para mim, né, estava lendo A Arte da Guerra, do... Ai, Jesus, eu não vou lembrar agora o nome do escritor, mas procura A Arte da Guerra que você vai saber, é de um escritor muito famoso. E ela falou assim, e eu vou recorrente lá, eu compro café da manhã quase todo dia lá. E ela já me conhece, me chama pelo nome. Ela falou assim, Jonatas, eu vou dizer uma coisa para você. Esse daqui é o meu terceiro livro que eu estou lendo só essa semana. Eu falei, mas como assim? Ela falou assim, Jonatas, eu leio um aqui no trabalho, como eu fico no caixa, eu leio na parte da manhã e na parte da tarde. Eu tenho um outro que eu leio na hora do meu almoço, e estou acompanhando, que eu gosto de um livro mais de fantasia, mas para dormir eu pego um livro mais de autoajuda. Então eu leio 3 livros simultaneamente. Eu falei, nossa, mas como que você consegue fazer isso? Ela falou assim, Jonatas, a hora que eu entro para poder abrir o meu livro e começo a ler, eu perco o horário. Às vezes até eu começo a ler para dormir, e às vezes quando vejo já foi 1 capítulo, foi 2, foi 3, foi 4, e às vezes vai dar 1h da manhã, 2h da manhã, e eu quero parar de ler, mas eu não consigo. E tudo isso, eu estou contando essa história por quê? Porque tudo isso está atrelado ao nosso propósito. Se você for ver o primeiro tópico, até deixei marcadinho aqui aberto, o primeiro tópico que o livro fala do 4º propósito, que você foi moldado para servir a Deus, é aceitar a sua missão. E a sua missão, ela está ligada diretamente ao seu propósito de vida e por que você está aqui. Amém? Exatamente. Nós temos uma missão, né? E nós precisamos entender qual é a nossa missão. E é como você falou aqui, né? A gente olhar o que mais me incomoda no mundo, né? Talvez a minha missão está nisso, no que mais eu me incomodo no mundo, o que mais me chateia, o que mais me deixa triste, né? E talvez seja isso que vai despertar o propósito de vida para mim. E o que mais eu gosto de fazer. E o que eu mais tenho prazer em fazer. E ali vai estar
relacionado com o propósito. E talvez, né, a gente vai ver no decorrer do livro também, que vai falar que quando a gente não sabe o nosso propósito, aquilo que nós devemos fazer, os nossos dons, as nossas habilidades, porque tem gente que nem conhece as suas habilidades, né? Não conhece os seus dons, o que Deus deu para eles. E aí a pessoa fica questionando, mas não, faça o que vier. O que tiver para fazer, você faz. Né? Tanto que Paulo, não é Paulo, mas na Bíblia diz, o que vier nas suas mãos, faça. Né? Então, o que vier nas suas mãos, faça. Se às vezes tem um ministério ali precisando de alguém, vá ali, ajude, né? Vá ajudando as pessoas. Talvez você vai ficar frustrado, talvez você vai ficar decepcionado. Poxa, eu não gostei de estar aqui. Nossa, eu não queria ser isso. Eu não queria fazer parte disso, né? Mas se não deu certo, não é porque você errou, mas pelo menos você tentou. E talvez realmente não é o seu chamado ali, mas você pode agora descobrir que isso aqui não é para mim. Talvez você está trabalhando no ministério de adolescente ou de jovem ou qualquer outro ministério e você vê que não é aquilo para você e fala, não, talvez isso aqui não é para mim, eu vou para outro lugar. Mas não deixe de fazer. Né? Eu acho que a gente olha para essas oportunidades como fracasso, né? Quando a gente entra no emprego, às vezes não gosta daquele emprego e fala, poxa, fracassei de novo. Parece que eu não gosto de nada, né? Parece que eu não me dou bem em nada. E não é. Mas isso são oportunidades. Tem até, né, uma frase de Thomas Edison, né, o cara que descobriu a lâmpada, né? E falaram assim, nossa, você fracassou 1000 vezes para ele, né? Falaram, você fracassou 1000 vezes para fazer a lâmpada. Ele falou assim, não, eu não fracassei 1000 vezes. Eu tive 1000 oportunidades para fazer uma lâmpada. Então, você veja cada uma dessas situações que você está enfrentando, não como um fracasso, não como algo que você falou, poxa, eu perdi tempo, fui naquele emprego, não era o que eu queria fazer. Nossa, fui naquele ministério, não me senti bem. Fui para ajudar com as crianças, vi que não era o meu lugar. Será que eu não vou descobrir? Não, tudo isso é uma oportunidade. Não veja como fracasso, mas como uma oportunidade para você ver, poxa, aqui realmente não é o meu lugar. Mas talvez você, participando de cada área, uma hora você vai se encontrar. Mas é necessário você se lançar. O que você não pode é ficar esperando, vendo as coisas acontecer e ficar de braço cruzado e falar, vamos ver, né, o que Deus tem para mim. Não, faça o que tiver a sua mão ou aquilo que a pessoa está te convidando para fazer, faça. Que tal uma hora você vai se descobrir aí. Servir é a essência da vida cristã. Tem um tema de um livro, já que você falou a respeito da moça que gosta de ler bastante livro, que eu cocei a minha cabeça e você vai coçar a sua cabeça. O tema dele é o seguinte, diz assim, fale menos e faça mais. E em 1 Pedro 4,10 diz que nós somos os bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. E a palavra igreja significa ir para fora e alcançar almas para o reino de Deus. Cada um desempenhando a sua função dentro do corpo de Cristo, com altruísmo e empatia pelas vidas que não conhecem Deus e que não têm Deus no seu coração de com Ele andar. Tem um outro livro também que diz, que é do mesmo próprio autor aqui, que nós estamos falando a respeito de uma vida com propósito, uma igreja com propósito. Eu sei que ficou mais difícil agora, né? Por causa da pandemia, a dificuldade aumentou. Mas nós vamos ter que nos reinventarmos, não somente no sentido de trazer informação para a vida das pessoas, conforme nós estamos tentando trazer diversas informações, mas nós vamos ter que nos reinventar no sentido de como nós podemos alcançar essas vidas na prática. Estou falando de mim. Agora você faz uma reflexão sobre o seu coração e sobre a sua vida. Porque a palavra de Deus diz que uma alma, ela é a coisa mais importante para a vida de Deus. Amém, pastor.
E você vê que a Bíblia, ela é pautada em cima de pessoas. Ela não é pautada em cima de coisas, ou se você for pegar os evangelhos, todo o ministério de Jesus é virado para as pessoas que estavam junto com ele. É para as mulheres que eram discriminadas na época. Você vai ver que Jesus ele vai se adaptando, ele vai se formando, que seria um próximo tema aqui que a gente poderia abordar, que é formando para servir a Deus. Jesus, quando ele vê a deficiência dos judeus de entenderem as escrituras, porque na época os fariseus eles tinham um monopólio de informação, e só eles queriam que o povo que tivesse um pouco menos da classe social ficasse sabendo só pela boca deles aquilo que era necessário. Jesus começa a pregar o evangelho através de parábolas, porque ele sabia que muitas mulheres o acompanhavam. Muitas crianças os acompanhavam. Você vai ver que no livro de Mateus, Jesus está sentado e as crianças vão até Jesus. Chegam até um certo momento que os discípulos, não, sai daqui, não. E Jesus os repreende, opa, para, porque dos tais deles são os reinos dos céus. Deixa as crianças, deixa os pequeninos virem a mim, deixa eles virem aqui. E você vê que há certos tipos de pessoas que trabalham com Jesus. Você vê que o Pedro era pescador, Judas era cobrador de impostos, João era pescador, e assim você vê que várias profissões ele tinha como discípulo. Imagina a multidão que o seguia. Eu não lembro agora qual capítulo, mas eu lembro que no livro de Marcos fala que mais de 5.000, na primeira multiplicação dos peixes, haviam mais de 5.000 homens, fora crianças e mulheres daquela época. Então, se você for dobrar ou triplicar isso aí, já são quase 15.000 pessoas. Então, ele teria que pregar, não de uma forma formal ou de uma forma inadequada para 15.000 pessoas. E você pode chegar para mim e falar assim, Jonatas, mas poxa, as pessoas seguiam Jesus porque ele curava, ele curou a sogra de Pedro, ele ressuscitou a filha de Jairo, e você pode falar assim, mas é por causa dos milagres que acontecia. Não, é por causa do quê? Está escrito aí. Isso é que é ótimo, para a glória de Deus. Você vê que Jesus, ele foi formado a pregar o evangelho para toda criatura daquela época. Quando o Senhor falou assim, poxa, nessa pandemia está muito difícil da gente conversar, da gente dialogar, a gente tem que se reinventar. Eu acredito que todos os dias nós temos que reinventar. A partir do momento que nós levantamos, eu não preciso ser melhor do que o meu irmão que está do meu lado. Não preciso ser melhor do que o pastor que prega, no pastor Rogério, que prega no domingo, melhor que o pastor Amir, melhor que a pastora Fernanda, ou das pessoas que estão aqui conosco, nos acompanhando. Eu tenho que ser melhor do que eu mesmo. Então, para eu ser melhor do que a minha própria vida, eu tenho que me reinventar e me autoconhecer para isso. E isso é o quê? É formando e reformando todos os dias. Você falou uma coisa, Fernando, que me chamou muita atenção. Hoje as pessoas têm medo de falar assim, eu não gosto desse emprego. Por quê? Por causa da discriminação. Não, aquela pessoa vai ser vagabunda, não quer trabalhar. Não, gente, não é isso. Cada pessoa tem um jeito. Por exemplo, eu amo elétrica, trabalho com isso há muito tempo, mas tem pessoas que não gostam. Então, se a pessoa for trabalhar de eletricista junto comigo, a pessoa vai falar assim, não, mas não é isso que eu quero para a minha vida. E tem pessoas até que você concorda comigo, que quando a pessoa está em formação, quando está ali com seus 14, 13 anos, quando nós estávamos falando hoje um pouco mais cedo, tudo bem, uma pessoa de 13, 14 anos, não saber o que quer fazer da vida, algum acha super aceitável. 14, 15, 16, ainda vai se entender. Mas existem pessoas hoje, infelizmente, que têm 30, 40 anos e não achou ainda o que quer fazer da vida.
Eu trago para mim como a minha esposa. A minha esposa, desde criança, ela já brincava de professora, ela já falava, não, quando eu crescer eu quero. Ela foi e tentou algumas outras coisas. Ela foi muito tempo, ela foi vendedora de roupa, trabalhou um pouco em ótica, tentou fazer optometria, mas quando ela chegou, fez os 2 primeiros semestres, ela falou assim, não, peraí, isso daqui não é para mim. E ela fez administração também, não isso daqui. Agora, a hora que ela falou assim, não, eu vou fazer pedagogia. Foi assim, fácil. Se encontrou, né? E tem pessoas, né, que chegam num estágio da vida e não se encontram, né? Fala, poxa vida. E tem pessoas que até fazem bem. Não estou dizendo que todas as pessoas que são frustradas é porque não se encontrou. Tem pessoas que estão fazendo bem o seu serviço ali, o seu trabalho, fazem bem, mas realmente às vezes ele fala, poxa, eu não estou no lugar certo. E às vezes está trabalhando bem, está servindo bem, está ali, né, fazendo aquilo que foi chamado, mas poxa vida, e não se encontra. Pastores, acontece isso com pastores. Exatamente. Pastores de igreja, às vezes a igreja está indo, está elevando, mas não, às vezes ele fala assim, não, mas não é isso que eu quero para a minha vida. Exatamente. Hoje eu estava ouvindo até um podcast, né, da Zoe Lili, né, irmã do Theo Hayashi, do movimento Dunamis, e ela falou que ela olhava para o irmão, a mãe dela é médica, o irmão dela super desenvolvido, um líder aí de movimento, né, já sabia o que queria na vida, e ela com 26 anos, ela não sabia o que queria. Né, ela já tinha feito umas faculdades, ela já estava no 3º ano de artes, e quando ela chegou, ela disse que estava de artes não, ela estava fazendo, como que era a faculdade que ela estava fazendo? Eu não me lembro bem o curso que ela estava fazendo. E quando chegou, ela estava no 3º ano, já faltava 1 ano já para ela terminar. A professora dela que chegou para ela falou assim, Zoe, isso aqui não é para você. Por que você não vai fazer artes? Né, você tem talento para isso, você tem jeito para isso, os seus desenhos mostram isso aqui não é para você. E ela ficou olhando assim, e ela foi, e foi aonde ela se sentiu bem, assim, né? Então foi aonde ela falou assim, poxa, mas ela não fez artes, ela via artes, né? E ela olhava assim, ela falava, não, mas não sei se é isso que eu quero, tudo. Mas depois que ela entrou na faculdade, ela viu que era aquilo que ela queria, era aquilo que ela queria fazer. Então, tem muitas pessoas que estão no lugar errado, como eu falei aqui, por querer fazer o que todo mundo quer, né? Ou todo mundo está fazendo isso, eu vou fazer, e talvez ali não seja o seu lugar. Talvez o mundo está perdendo um grande professor, um grande, né? Talvez tem muitos dentro da igreja, até a gente vê, querendo ser pastor, né? Eu quero ser pastor, não sei o quê. E estamos perdendo aí um grande administrador, um grande empresário, um grande, sei lá, engenheiro, pedreiro, o que for. Mas a pessoa está focada naquilo porque todo mundo quer ser aquilo e está dando certo para todo mundo, eu vou fazer aquilo. Não, nem sempre o que dá certo para todo mundo vai dar certo para mim. Nem tudo que todo mundo faz é o que Deus me chamou para fazer. Então eu preciso ter, e isso, saber o que Deus me chamou para fazer, eu só vou saber nele. E aceitando as oportunidades que me virem, como eu falei aqui, de desenvolver, talvez, né, eu fique lá parado esperando cair do céu, né? Mas eu não posso esperar, eu tenho que fazer, e talvez Deus vai me aperfeiçoando naquilo. Nossa, eu fui trabalhar ali com jovens, Deus me aperfeiçoou. Eu fui trabalhar ali com a técnica de som, eu não gosto, mas Deus me aperfeiçoou, eu aprendi muito ali, né? Teve lugares que eu passei, né, que na minha adolescência, na minha juventude, eu não queria trabalhar. Eu falava, não, isso aí não é para mim, não. E quando eu comecei a trabalhar, eu vi que houve um crescimento, houve um amadurecimento. Então, eu não desprezo. Hoje, eu não vejo esses lugares que eu fui como algo, uma frustração. Não, eu vejo como oportunidades. E que Deus me desenvolveu. E talvez você está esperando grandes coisas, mas Deus quer te desenvolver em algumas áreas. Deus quer te fazer crescer. Então, olhe para isso, aproveite, sirva a Deus. E você falando ali de Jesus, né? O Jonatas falando de Jesus. Jesus não procurou ser líder. Tem gente que já quer ser líder nato, né? Eu quero liderar. Jesus procurou servir. As pessoas seguiram Jesus
porque ele servia. Ele não buscava ser servido, né? E deu o exemplo. E né? deu o exemplo. E tem muita gente que quer ser servido e não quer servir. As pessoas querem ser líderes, querem ter fama, porque elas querem ser servidas. E querem pousar já tendo tudo preparado. Tendo tudo né? preparado. As pessoas querem ser servidas. Elas não querem estar ali à disposição de servir. Elas querem fama, elas querem reconhecimento. Mas Jesus, ele não foi. Ele não, embora Jesus foi seguido por muita gente, ele foi